A cúpula da OTAN, Aliança Militar Ocidental, começou hoje na Turquia em meio à pressão dos Estados Unidos para que a Europa aumente os investimentos em defesa. Logo depois de chegar a Ankara, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já tocou em temas delicados para o bloco. E quem traz os detalhes é o correspondente da CNN Brasil, Américo Martins. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já chegou à Turquia para participar da reunião de cúpula da OTAN, criticando os seus aliados e parceiros da aliança militar. O presidente Trump disse que ficou muito decepcionado com a OTAN, em especial pela negativa dos países europeus em ajudarem os Estados Unidos a liberar o Estreito de Hormuz. Isso ainda antes de os americanos terem fechado um acordo de paz provisório com o Irã. Desde que assumiu a Casa Branca neste segundo mandato, o presidente Donald Trump ampliou ainda mais as suas críticas contra os parceiros europeus da OTAN. Ele diz que os europeus têm que ser responsáveis diretos pela proteção do seu próprio continente. Ele diz que os Estados Unidos colocam muito mais dinheiro na OTAN do que os países europeus. E neste ponto, Donald Trump está certíssimo. Os europeus dizem que vão aumentar os seus investimentos em defesa para chegar até 2035 em 5% do PIB de cada país que faz parte da Aliança Ocidental. Mas os europeus estão empurrando esses investimentos para o seu prazo final, lá em 2035. O presidente americano ameaça retirar esses soldados da Europa com os seus equipamentos e, se os europeus não fizerem investimentos rapidamente, isso pode criar uma grande fragilidade dentro da Europa. Além das reclamações com relação aos seus aliados, o presidente Trump também voltou a dizer, antes do início dessa reunião de cúpula da OTAN, que os Estados Unidos deveriam controlar, sim, a Groenlândia, a grande ilha que fica próximo do Ártico entre a Europa e os Estados Unidos. Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. It's not going to happen. It was Greenland that, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe. No passado, ele chegou a dizer que poderia usar até a força militar para ocupar e controlar a ilha. Mas, mais recentemente, ele parece estar focado em acordos diplomáticos e militares com os europeus para ampliar a presença das Forças Armadas dos Estados Unidos nessa ilha. De Londres, Américo Martins. Em resposta à nova ameaça de Donald Trump, a primeira-ministra da Dinamarca reiterou que a Groenlândia não está à venda. Ela também pediu que os aliados respeitem a soberania dinamarquesa e pontuou que não há planos para debater o assunto na cúpula da OTAN. O chanceler da Groenlândia também afirmou que o futuro da ilha deve ser decidido pelo seu próprio povo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o analista de internacional Lorival Santana. Meu caro, meu boa noite a você. Primeiro, essa tensão entre os aliados da OTAN e provocada por muitas dessas falas de Donald Trump deixa a aliança em si mais vulnerável a ameaças da Rússia, da China, por exemplo, que também são tão constantemente evocadas por Donald Trump? Boa noite. Bom, o que significa uma aliança? Digamos que você e eu somos de dois países que estão numa aliança. Se o seu país for invadido, eu vou enviar meus filhos para potencialmente morrerem no seu território para defendê-lo. Olha, se eu não tenho certeza de que você faria o mesmo por mim, então essa aliança fica fraturada, ela perde o sentido. E é isso que está acontecendo com a OTAN. Não há mais a garantia de que os Estados Unidos obedeceriam ao artigo 5, que só foi ativado uma vez em favor dos Estados Unidos depois do 11 de setembro, em que
soldados dinamarqueses, como proporção da população, morreram mais no Afeganistão, em defesa dos Estados Unidos, do que americanos mesmo. Então, há uma grande insatisfação interna. Mas como é que a OTAN está reagindo a isso? Elevando os seus gastos militares com dois objetivos. Em primeiro lugar, atrair de volta o Trump, mostrar para ele que a Europa não está tomando carona mais com os Estados Unidos. E, em segundo lugar, para o pior cenário, realmente ser capaz de se defender sem a ajuda dos Estados Unidos. E os anúncios de hoje, de dezenas de bilhões de dólares de contratos, indicam essa ambivalência. Em primeiro lugar, por exemplo, a Lockheed Martin fez um memorando de entendimento com a Rheinmetall alemã para, pela primeira vez, fabricar os mísseis balísticos de curto alcance Atacams na Alemanha. Isso seria algo inédito e que daria uma parceria interessante. Por outro lado, os europeus, os suecos da Saab, se juntaram aos canadenses da Bombardier para fabricar o importante avião Global Eye, que é um concorrente do AWACS, que são aviões de extrema potência para fazer o surveillance do terreno, aviões de reconhecimento, que são aviões radares. A Europa usa 14 AWACS, e aí esse projeto seria para substituir os AWACS americanos pelo Global Eye sueco. E houve muitos outros acordos anunciados nessas duas direções. De um lado, trazer literalmente os americanos para o território europeu. Os europeus sabem o quanto o Trump gosta de anunciar investimentos, anunciar negócios que levem bilhões de dólares em royalties para os Estados Unidos, mas, por outro lado, os europeus também elevando a sua capacidade e se juntando, no caso até os canadenses, a sua capacidade de fabricar armas para, eventualmente, não dependerem menos dos Estados Unidos. São dois movimentos para tentar levar o Trump a não acreditar que os europeus dependem tanto dele, mas, ao mesmo tempo, perceber oportunidades de bons negócios na Europa. Agora, Lorival, e para dar de novo contexto, né? Mais uma vez a Groenlândia sendo chamada aí a esta conversa por Donald Trump. O quanto disso é uma muleta, digamos assim, de Trump, a depender do contexto em que ele se encontra, ou o quanto de fato é uma intenção real dele, em algum momento, ter ingerência sobre essa ilha? Existe um problema aí que é estrutural, que não tem a ver com o Trump, que é o fato de que a mudança climática que ele nega está causando degelo no Ártico, que vai se tornar navegável. A China fala na rota da seda do Ártico. Então, e quem é que tem os navios quebra-gelos para fazer essa navegação? A Rússia. Tem mais de 40 navios quebra-gelo. Tanto os Estados Unidos quanto a China têm menos de 10, estão comissionando alguns, mas esse é um processo longo. Foi por isso que o Trump tentou atrair a Rússia para a sua órbita e ele tem um medo, um receio que é justificado de os Estados Unidos serem cercados pela China. Esse é um aspecto. Agora, existe o aspecto do estilo do Trump. Em vez de buscar uma aliança, buscar fazer mais bases na Groenlândia, como o acordo permite, falar em tomar a Groenlândia para se apresentar ao público americano como o único salvador e protetor dos Estados Unidos.